É bastante comum a pergunta como lidar com os relacionamentos. Nós somos criaturas bastante interessantes. Nós queremos aprender a lidar com os relacionamentos, mas não percebemos a importância de, antes de tudo, aprendermos a lidar com nós mesmos. Uma não compreensão de como nós funcionamos é, naturalmente, a incompreensão presente nas relações. Uma vez que as relações são feitas entre pessoas. Nós não temos nenhum problema em lidar com cadeiras, mesas, utensílios domésticos e objetos. O nosso problema está em lidar com pessoas. Mas o que são as pessoas? A pergunta é: quem é essa pessoa? Se não sabemos quem ela é, como podemos lidar com ela? Mas como podemos saber quem ela é, se nem mesmo sabemos quem nós somos? Então reparem a complexidade de tudo isso. O que nós temos numa relação ou num relacionamento, a única coisa que nós temos, a base para essas relações, são os nossos pensamentos. Exatamente isso, são os nossos pensamentos. A ideia que eu tenho sobre quem você é, isso não é você. A ideia que você faz sobre quem eu sou, isso não sou eu. A ideia que eu faço sobre quem eu sou, isso não sou eu. Na verdade, isso é só o que eu sou, mas isso não sou eu. A imagem que eu tenho, que eu faço de mim, é aquilo que eu sou. É aquilo que sou nas relações, é aquilo que eu sou nas relações. Qual será a verdade sobre aquilo que verdadeiramente eu sou? Qual será a verdade sobre a outra pessoa, sobre o mundo à minha volta? Eu desconheço tudo isso, porque a minha vida está assentada no pensamento. Nossas vidas estão assentadas nesse modelo de pensar, de agir e sentir. Dentro desse padrão de pensamentos que estão presentes. Aqui, nesse mim, aqui nos deparamos com algo essencial para ser compreendido. É a velha questão da autoimagem. A imagem que eu tenho sobre quem eu sou. Isso me dá uma imagem sobre quem você é. Então, nossas relações, elas se assentam nas imagens, entre imagens. Não há verdade nessas relações. O interesse que eu tenho em você é o interesse de uma autoimagem aqui, nessa relação. O interesse que você tem em mim é um interesse de uma autoimagem aí, que é você, nessa relação. Quando essas imagens se encontram, o conflito está presente. O problema está estabelecido. O sofrimento está aí. Uma vez que essas imagens, elas são formadas por pensamentos que vêm do passado. São 30 anos, 10 anos, ou 5 anos, ou apenas alguns meses de relacionamento. E já temos uma quantidade enorme de imagens sobrepostas a essa imagem básica, que é essa autoimagem. Então temos acumulado imagens um do outro, nesta imagem que trazemos sobre quem nós somos. Então essas imagens estão em relações. E essas imagens em relações são conflitos,
São problemas. Eu não compreendo quem é você. O que tenho de você é aquilo que eu acredito, que eu espero de você, que eu aguardo de você, que tenho a intenção de ter de você. E você de mim? Então, o que nós chamamos de amor nos relacionamentos se assentam em imagens. Enquanto essas imagens estão de acordo ou se ajustando, ou num casamento perfeito, o amor está presente. Quando há um desajuste, um desequilíbrio, quando os interesses mútuos desaparecem, quando o autocentramento prevalece, e isso ocorre o tempo todo nas relações, nos relacionamentos, o conflito se estabelece e não há mais amor. Isso porque o que chamamos de amor nos relacionamentos são satisfações mútuas, os prazeres mútuos, o preenchimento de cada um, a realização de cada um no outro, algo completamente ilusório. É assim que tem se situado nossa vida, na relação com ele ou com ela. Olhar para isso, ter uma aproximação disso, requer a compreensão de si mesmo. Então, para a pergunta como lidar com os relacionamentos, a questão é como lidar com a autoimagem. O que é essa autoimagem? Precisa ser visto, compreendida por cada um de nós. Agora eu quero unir a esse assunto, um assunto aqui básico para uma vida em relacionamento, onde o sofrimento não esteja mais presente. É o assunto da meditação. As pessoas perguntam como praticar a meditação? Ou o que é a meditação? Vejam a importância disso na vida. Uma vez que a vida consiste de relacionamentos, de relações, e as relações básicas na vida, aqui na vida, é a relação com o outro ser humano. Mas nós não estamos apenas em relação com pessoas, com outro ser humano, estamos em relação também com pensamentos, estamos também num relacionamento com nós mesmos. Então, não é só o relacionamento com o outro ser humano, mas a relação também que temos com nós mesmos, o nosso relacionamento com nós próprios, a nossa relação com o próprio pensamento, com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a percepção. Assim como há conflito nas relações com pessoas, nós temos também conflito na relação com nós mesmos. É por isso que as pessoas querem aprender a meditar. Como praticar a meditação? Porque elas já perceberam que o conflito está estabelecido dentro delas, com elas próprias, porque elas não sabem lidar com os sentimentos, lidar com os pensamentos, lidar com as emoções. E é verdade que, se isso está acontecendo, sua relação com o pensamento está estabelecido num conflito interno que não termina nunca. Se isso está ocorrendo, sua relação com o outro é conflituosa, porque sua vida, nossa vida, se situa no pensamento. Então, internamente, você está em conflito com você. Esse conflito com você se estabelece naturalmente dentro do contexto das relações. Se você não está em paz com você, você não pode estar em paz com o outro. Se você está mal-humorado, repare, isso é um estado interno, íntimo, pessoal, particular.
O seu contato com o outro, com ele ou com ela, a partir desse mau humor, é naturalmente de sofrimento. Então, a não compreensão de como internamente esse modelo psicológico, psicoemocional, sentimental, físico funciona, essa psique funciona, a não compreensão disso é algo que está presente na maioria dos seres humanos, porque não sabemos o que é meditação. Então, o que é a meditação? Como praticar a meditação? Então, elas querem descobrir, para aliviar o estresse, a ansiedade, a angústia, para se livrarem da depressão, do mau humor, mas elas querem algo terapêutico que possa ajudá-las nesse sentido. Por isso, elas vão em busca de uma técnica, de um sistema, de um modelo de prática. Você procura um espaço silencioso, um lugar onde você possa se assentar para usar de uma técnica para aquietar a mente, para aquietar o pensamento. É claro que com o uso de uma técnica, com o passar do tempo, você consegue obter algum resultado? Você se tranquiliza, se acalma, a mente se aquieta, os pensamentos diminuem a velocidade. Todo esse tipo de coisa acontece na técnica, na prática, no sistema de meditação, seja ele qual for. No entanto, isso não resolve, porque depois que você está fora da técnica ou da prática, na relação com o outro, lá está de novo o mesmo padrão se repetindo, o mesmo modelo se repetindo. O estresse, a ansiedade, o nervosismo, a falta de trato, de cuidado, o modelo de pensamento que surge, que é expresso e depois o próprio pensamento se arrepende do que disse e há um conflito interno em razão daquilo que foi colocado em palavras, e há todo tipo de confusão presente em nossos relacionamentos, porque não sabemos o que é a verdade da real meditação. Essa técnica de meditação pode ajudar, mas isso não resolve. Qual será a verdade da meditação? É o que estamos trabalhando aqui com você dentro desse canal e em nosso outro canal chamado Mestre Gualberto. Você pode procurar aí. Aqui nós temos o link para você acessar o nosso outro canal. Estamos trabalhando com você aqui nesse canal, aprofundando com você. Nós temos centenas de vídeos em nosso outro canal. O que é esse encontro com a verdade da meditação? O que é esse encontro com o seu ser, com esta realidade divina? O encontro com isso é a revelação, é a constatação daquilo que está presente fora do eu, fora do ego. Então, a meditação é a revelação do seu ser, quando o pensador, o experimentador, o observador, o centro, o eu, esse mim, não está mais presente. Isso não vem com uma prática, isso se revela com o autoconhecimento. Compreendam isso, vamos aprofundar isso, vamos tornar isso bem claro para cada um de nós. Estudar a nós mesmos é a coisa mais importante na vida. Então, aprender a lidar
com esse sentido do eu, tomando ciência da ilusão que ele representa. Isso é o fim desta autoimagem? A imagem que eu tenho sobre quem eu sou, a imagem que eu faço sobre quem você é. Isso é autoconhecimento. O fim desta autoimagem se revela como o florescer da real meditação. Isso é a resposta para a pergunta: como lidar com os relacionamentos? Nós queremos paz no mundo das nossas relações, assim como queremos paz na humanidade. Mas só queremos porque isso até então não está funcionando. Esse querer não tem funcionado. Eu quero amor nas minhas relações, mas o que eu tenho são sensações de prazer, de aceitação, de reconhecimento. Existe afago, existe carinho. Se isso é negado, o conflito está presente, o sofrimento está presente. Então, querer o amor não resolve. Eu quero a paz, mas isso não resolve. A paz está presente, o amor está presente, a felicidade está presente na nossa relação, no nosso mundo de relações, quando a verdade de Deus está presente. Mas a verdade de Deus não é a verdade que você encontra na teoria sobre Deus, na crença sobre Deus, nos conceitos sobre Deus, nos livros sagrados que falam sobre Deus. Isso só é encontrado quando o sentido do ego, do mim, desse senso de separação, não está mais presente. Então, como se aproximar da verdade da meditação, da real meditação? Que fique bem claro isso. A real meditação não é o que as pessoas falam sobre meditação. A real meditação só é possível quando há autoconhecimento, quando você se torna ciente do próprio movimento do eu, de seus motivos, razões, reações, de como se processa o pensamento, o sentimento, a emoção, o modo de sentir. Uma vez que você tem a ciência, porque há consciência presente. Eu me refiro a esta consciência, não esse modelo de estar consciente, que é o modelo do eu. O que é esse modelo do eu? O que é isso de estar consciente? É isso que nós conhecemos. Nós estamos conscientes em nossas relações, mas que qualidade de consciência nós temos? É a consciência no ego, no eu. Nesta consciência existe essa autoimagem, a imagem que eu faço de você e a imagem que você faz de mim. Assim, os nossos relacionamentos se sustentando nesta autoimagem, tudo que eu tenho de você é o passado e tudo que você tem de mim é o passado. Quando nós nos encontramos, é um encontro de memórias, de reações que vêm do passado. A vida está acontecendo agora, aqui nesse momento. E esse encontro entre imagens é um encontro do passado, com o passado. Naturalmente, isso é conflito, é problema, é desordem, é caos. Porque não há harmonia, não há equilíbrio, não há inteligência. Se não há inteligência, não há verdade, não há sabedoria, não há amor. Então o conflito está estabelecido nos relacionamentos. Quando a meditação se faz presente, porque há autoconhecimento, tudo isso é visto. Então aquilo que torna possível a meditação verdadeira, real meditação, de uma forma prática,
como nós temos colocado isso aqui, a verdade da meditação, de uma forma prática, vivencial, requer autoconhecimento. O autoconhecimento é um esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que esta autoimagem tem dela mesma e do outro e da vida. Quando há esse esvaziamento de todo esse conteúdo, nós temos a meditação presente. Isso não é uma técnica, não é uma prática, não requer um lugar silencioso, não requer uma música suave, isso não requer as pernas cruzadas, uma forma específica para respirar, uma forma específica de respiração. Isso não requer obrigar o pensamento a uma linha específica, a um modelo específico de pensar. Não é nada disso. A verdade da meditação está presente quando há esta base, que é a observação do movimento do eu, deste pensador, com os seus pensamentos, desse que quando aparece, começa a ver as coisas a partir do seu fundo, que é o seu passado, que é o condicionamento. Então, tomar ciência desse que vê, que é o observador. Tomar ciência desse que pensa, que é o pensador. Tomar ciência desse que quer, desse que não quer, desse que gosta, desse que não gosta, desse que julga, compara, avalia, aceita, rejeita, desse que está autocentrado, absorvido em seus próprios interesses pessoais no relacionamento. Tomar ciência desse egocentrismo. Apenas observar isso. Isso é autoconhecimento? É a base para a meditação se revelar? Isso é agora, aqui, no mundo das relações, a cada instante, a cada momento? Esta atenção para esse momento, uma plena e total atenção para todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, das emoções, das sensações, apenas olhar para isso, se tornar ciente disso, sem se envolver como sendo o pensador pensando, o observador vendo. Esse elemento que gosta, gostando, ou esse elemento que não gosta, não gostando, apenas olhar, trazer atenção para esse instante. Vejam a singularidade disso. Quando me encontro com você, o primeiro pensamento que surge é natural o reconhecimento do seu rosto. E é natural a lembrança do seu nome nesse contato. Mas é apenas nesse nível que o conhecimento se faz necessário. Mas reparem o que nós temos feito. Nós estamos trazendo todo tipo de conhecimento sobre quem o outro é. Esse conhecimento que nós temos sobre quem o outro é, esse é o conteúdo da autoimagem presente em nós, criando uma imagem sobre quem o outro é. Percebem isso? Todo o conhecimento que você tem dele ou dela, será que isso é necessário nos relacionamentos? Não será exatamente isso que está criando o problema em nossos relacionamentos? Então as pessoas querem descobrir como lidar com os relacionamentos. Só há uma forma disso ficar claro aí. É com o fim dessa autoimagem. Se você não carrega nenhuma imagem sobre quem você é, você não tem nenhum conteúdo psicológico de uma identidade.
egocêntrica. E se isso não está presente, você não forma, não tem, não alimenta qualquer imagem do outro. Não há espaço para a imagem do outro se você não tem uma imagem de si mesmo. Será possível a vida acontecendo nesse momento em nossos relacionamentos sem essa autoimagem? E, portanto, sem a imagem do outro, sem a imagem da vida, sem a imagem das situações e das circunstâncias? Isso é liberdade. Se isso está presente, nós temos o florescer do amor. Amor em nossas relações é a presença da paz, da liberdade, da felicidade. Se o sentido do eu, do ego, o ego que é essa autoimagem, não está mais presente, se isso não aparece mais, todo esse fundo de conhecimento psicológico que fazemos, que temos, que cultivamos em nós, já não existe mais. Quando há esse sentido de ser, que é consciência, que é presença, que é a realidade, quando isso está presente, todo esse conteúdo de conhecimento não está mais presente. Então temos a realidade deste ser, desta verdade divina. Os nossos encontros, em todos eles, a nossa ênfase está no fim para toda forma de sofrimento. Uma vez que todo esse sofrimento se estabelece na ilusão de uma identidade presente, na ilusão dessa autoimagem. Portanto, o nosso trabalho é de esvaziamento desse conteúdo, onde se estabelece essa autoimagem. Então, é o fim da autoimagem. Um contato com qualquer pensamento, sentimento, emoção, o contato com qualquer forma de percepção, sem colocarmos dentro dessa experiência o experimentador, que é essa autoimagem que vem do passado. Veja, estamos falando de algo possível para cada um de nós. Isso requer esta atenção, uma atenção plena sobre esse instante. Isso é a revelação da verdade, daquilo que é indescritível, inominável, que é a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. Nesses encontros, nosso empenho, nosso trabalho está nessa direção. Nós temos encontros presenciais, nós temos encontros online. Deixa eu falar isso aqui para você. Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana para aprofundarmos isso. Em um final de semana, trabalhamos isso com você, através de perguntas, respostas, dentro de um encontro com esse silêncio. Então, eu quero deixar aqui com você esse convite. Aqui na descrição do vídeo, você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, que ocorrem sempre nos finais de semana. Nós temos encontros presenciais, nós temos retiros. Então, se isso que você acaba de ouvir aqui é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, entra lá em nosso outro canal, Mestre Gualberto, é o nome do outro canal, ok? E a gente se vê. Aproveita e já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Até a próxima.
A real meditação na prática é aquilo que traz às nossas vidas esse perfume, o perfume da realidade divina, o perfume da realidade de Deus. A verdade é que há em nossas vidas muito pouco da presença